Margolinais, ela começa a pensar para descrever um novo meio. Por que ela pensou nisso? Né? Quando o Rousseau apresentou na Escola de Verão o, 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 o meio, né? O modelo para descrever o meio, ele não foi muito bem aceito, as pessoas não entendiam muito bem. Então, Margolinais, que era uma orientanda dele, ela começa a montar e ela pega em cima de 3 pontos que ela vai pegar. Primeiro, que os níveis positivos não eram simétricos em relação aos níveis negativos. Aí, contudo, a situação em que o professor se encontra pode ser, pelo menos, tão complexa quanto a do aluno. Ou seja, ali você tem mais espaço para o aluno do que para o professor. E a situação que o aluno se encontra, ela pode ser tão complexa quanto a do aluno. É isso que ela entendia. Por isso que ela achava que os níveis eles tinham que ser iguais. Você não podia, eles tinham que ser simétricos. Eles não podiam ser ter mais para um quanto para o outro, porque os dois eles se encontravam numa situação extremamente complexa. Né? Um outro ponto que ela apresenta é que o subsistema aluno aparece nos níveis positivos, que caracterizam mais níveis do que o dos professores, enquanto que o subsistema de professores não aparece nos níveis negativos. A ausência de um nível negativo para o professor corresponderia à ideia de uma ausência completa na situação didática. E quando isso não acontece, até porque foi o que eu falei com o Jorge. Na hora que o aluno está interagindo, está agindo, ele vai ter, algumas vezes, o professor ele vai perceber que o meio que ele construiu, ele não está satisfatório para aquele aluno. E aí ele vai ter que mexer nesse meio. Então, o professor ele vai ter que agir, mas ele não vai agir antecipando as coisas, mas reconstruindo e remodelando esse meio para que o aluno ele consiga ter um avanço para poder entender. E o outro ponto, na questão de vocabulário, né, que corresponde ao subsistema aluno, que varia de ator, sujeito. Essa variação ainda é mais importante se levarmos em conta os ativos Rousseau, mas na frente ele vai ampliando esse vocábulo. E o vocábulo referente ao subsistema do professor não é tão conciso quanto o que trata o aluno. Aí, nesse sentido, a autora ela entendia que devia procurar qualificadores em vez de descrever as ações. Aí ela propõe esse meio aqui. Ó. Aí vejam, ó, o meio. Os meios positivos, eu botei aqui no azul mais claro, né? E os meios, e a questão dos níveis negativos nessa outra cor aqui, de burro quando foge aqui, não sei que cor é essa aqui não. Então, ele diz aqui os níveis sobredidáticos e os níveis subdidáticos, se é que a gente pode traduzir desse ponto. Então, ela coloca aqui assim, ó, ela vai chamando por momento. O momento zero, esse momento zero é a sala de aula, é o momento da verbalização do professor, o momento que o professor está em sala de aula, que é a situação didática, tá certo? Mas antes dessa situação didática, tem os momentos mais 3, que é o momento em que ele vai construir, que tem várias ações, nós vamos ver o que é que encontram aí, agem sobre isso, né? Que o professor ele vai pensar nesses níveis, sobre como é que é a aula, são quantos minutos, quanto tempo tenho para fazer, isso tudo ela é antes de eu pensar na minha aula. Então, essa é uma situação que ele chama de situação noosférica, né? Que é acima da sala de aula. Quantos dias na semana eu tenho aula, quantas aulas eu tenho, qual a duração, qual o tempo, qual a minha carga horária, enfim. Aí, a partir daí, ele vai começar a montar o projeto dele. E aí a gente tem que entender o seguinte, que aí eles pensam que a gente constrói um curso, certo? Curso. Então, se eu vou dar aula para o segundo ano, eu vou ter o curso do segundo ano, vou ter o curso da sexta série, o curso da série. Então, tal período eu vou fazer isso. Ele é mais abrangente. Esse N2 é o mais abrangente. É quando eu distribuo pelo ano todo o que é que eu vou ensinar. No N+1 é o momento didático, que é, eu vou começar a pensar nas aulas específicas. E aí eu estou montando eu vou estar cada vez mais refinando essa minha preparação, até entrar na sala de aula. Então, o momento +1 é o momento didático, tá certo? Em que eu começo a projetar, né, a situação de projeto mesmo de aula.
tá bom? E aí aqui você já entra o aluno, ela chama de aluno reflexivo. Reflexivo no sentido em que o professor, enquanto projetista, né, enquanto projetista, ele vai projetar para um aluno e aí ele vai refletir sobre esse aluno, como é que esse aluno ia interagir com esse meio que ele está construindo. É uma situação de projeto. Aqui em P2 ele chama o professor de construtor, por isso que Margolinais ela fala que ela traz mais, como ela coloca aqui, né? Ela traz mais qualificadores para descrever as ações, que aí fica um pouco mais claro isso, né? Que ela traz aqui o professor como um construtor, ele vai construir, ele vai pensar na construção como um todo, grande, e depois ele entra nas partes mais específicas, que aí cabe ao projetista, né? Que é o mais refinado, que são as aulas e tudo. E aqui antes é o professor no pensamento nosférico, né? Que é na esfera que pensa a educação, né? Quantas aulas são, horário, enfim, são domínios que são anteriores. Depois, ele entra aqui, o professor, aí aqui é o aluno de fato, o professor de fato, e aí ele entra nessa fase aqui, na fase inferior, né? Os níveis inferiores didáticos. Que aí tem um momento N-1, em que o professor aqui ele vai ser um observador, né, da situação didática. Então, o aluno ele entra nesse espaço aqui, que ele interage, aí ele continua como um aluno objetivo, dentro de uma situação objetiva, aí ele passa a agir, então ele está elaborando, e aí é uma situação que ela chama de situação de referência, porque ele está elaborando, e a partir daí é que o professor começa a observar, é quando o aluno ele apresenta a resposta, ou seja, ele tenta validar aquilo que ele construiu. E aí o papel do professor, enquanto um papel de um sujeito observador, por que ele tem que ser observador? Ele vai ver se não está faltando nada nesse meio material que foi elaborado, para que esse aluno possa agir para chegar à coisa a construir. Um exemplo que eu dei para vocês foi a questão de um aluno cego para você trabalhar, por exemplo, gráfico. Então, assim, eu construí um meio que eu não tinha pensado nisso. Então, quando eu observo, que eu vejo que o aluno é cego, ele não vai conseguir caminhar para aquilo. Né? Ele tem que ter, aí ou eu vou fazer um descritor para ele do gráfico, do que é que está acontecendo, ou eu vou elaborar com a superfície mais alta para ele poder, através das questões táteis, ele poder resolver as tarefas que ele tem. Então, assim, o professor ele começa a interagir. Alguém me chamou? Não? Não, professor. Então, assim, é quando o professor ele começa a observar e agir, como eu falei com o Jorge, ele começa a observar, por isso que a gente observa cada aluno, porque cada aluno é que ele vai interagir com o meio. Então, pode ser que tenha alunos que ainda faltem, por exemplo, tem alunos que já construíram determinados conhecimentos, por exemplo, já sabem resolver algum tipo de operação que necessita de raiz. Tem um aluno que não lembra como é que opera com raiz. Aí o professor, ele vai e fala assim, ó, dá uma olhada nisso daqui, para você lembrar o que a gente trabalhou com raiz, como é que funciona. Mas ele não dá a resposta, eu não antecipo a questão da formulação do aluno, mas eu observo que falta para ele alguns elementos em que eu tenho que favorecer a ele, a ele construir para ele poder avançar dentro da questão da formulação dele, para ele poder validar. Então, aqui, Margolinais, ela dá uma situação em que você vê, aqui você tem 5 vezes aparece o professor e também 5 vezes aparece o aluno. Então, ela coloca eles equinames, né, dentro das suas responsabilidades, ou seja, a complexidade do professor, que foi o primeiro que ela falou, é tão complexa quanto a do aluno. Né? Os níveis positivos são simétricos aos níveis negativos. E a questão da narrativa, de qualificadores que tentam demonstrar mais, né, aquilo que está acontecendo com o aluno em cada um daqueles momentos. Bom, a partir dessa questão da construção desse meio, tem mais uma vertente dentro dessa construção do meio, que são as decisões didáticas. Por que o professor ele toma determinadas decisões para construir o meio? Então, isso é uma outra
variante dessa teoria das situações didáticas que a gente tem que observar, que são as decisões didáticas. Né? E aí, Annie Bessoa, Margot Linares, Coulange, e muitos outros pesquisadores, eles trazem uma discussão sobre essas decisões didáticas. E elas são interessantes para a gente entender, né? Então, ela coloca lá que considera as decisões didáticas aquelas que são tomadas pelos professores para fazer evoluir a aprendizagem dos alunos sobre um dado problema, dado objeto de saber. E aí ela começa a levar 3 tipos de fatores, de forma mais ampla, né? 3 tipos de fatores, que seriam os fatores externos, os fatores do tipo epistêmico e os fatores do tipo de história didática. Aí eu vou tentar apresentar no primeiro momento o que seriam cada um deles. Tá? Então, assim, a grosso modo, você tem as decisões didáticas e aí você teria ligado às decisões didáticas esses três campos, né? Externos, epistêmicos e de história didática. A Annie Bessoa, ela construiu essa apresentação, né, num texto dela de 2019, tem aqui até nas referências ele está, né, onde ela mostra, né, aqui são fatores de tipo externo, né, fatores genéricos, né, restrições genéricas, restrições circunstanciais, né, do contingente, né, e eu vou explicar cada um delas. Aqui a relação pessoal do professor, a questão da pedagogia, como se ensina, como se aprende, né? Sobre a relação pessoal do professor, sobre a disciplina, sobre o saber a ensinar, né? Mas tem uma outra relação pessoal aqui, que a Annie Bessoa não coloca, e outros pesquisadores colocam, que é a relação de como os outros professores ensinam aquela disciplina. Mas a gente vai ver que eu vou colocar Aqui, nesse canto aqui, a gente tem os níveis de codeterminação de Chevallard, né, que são a civilização, a sociedade e a escola, que estão influenciando esses níveis de tipo externo, né? E aí, dentro do campo da pedagogia, você vê, da pedagogia, da disciplina, do domínio do setor, mais relacionados à relação pessoal do professor, né? Relação pessoal do professor. E o tema e o sujeito, ele entra, na verdade, mais o sujeito, né, que são os fatores de tipo de história didática, né? A história partilhada entre alunos e professor a propósito de um saber a ser ensinado, né? Essa é o que eles chamam de memória didática. Então, você vai ter a história interaluno de uma classe genérica, a história interaluno de uma classe real, uma classe efetiva, e a história intra-aluno, né? Intra-aluno, de aluno com aluno. E eu montei uma outra maneira de apresentar e a gente vai conversar aqui. Mas esse aqui é um modelo que também ele é muito, muito bacana de a gente enxergar. Né? Só um detalhe só que eu quero dizer é que, vejam, isso não quer dizer que esses fatores aqui não influenciem, não estejam ligados a outros elementos, tá certo? Que eles estejam rígidos aí. Isso não é verdade. Essa coisa aqui, ela transita, ela é muito móvel. Então, essas relações, elas não estão em níveis estáticos, entendeu? Então, isso pode ir variando de acordo com a disciplina, com a aula, com a dinâmica da aula, enfim. Bom, você vai ter aqui, né, aí eu coloco lá, né, de novo, né, os fatores externos, né, são os fatores que englobam restrições sobre aspectos que o professor não pode modificar, porém influenciam nessa atividade. Nesses fatores podem ser genéricos, e aí genéricos são relativos às restrições e condições na escala de níveis superiores, né, de codeterminação. Então, assim, esses genéricos são tempo de aula, quantas aulas você vai dar por semana, quantas turmas você vai ter. Então, isso tudo são condições genéricas. O professor ele não tem como mexer nisso, elas são atributos, estão no nível superiores, né? Que das pessoas que pensam, a escola, da Secretaria de Educação, enfim. São fatores que são externos e são genéricos. E tem outros fatores que eles colocam como circunstanciais,
que são ligados a eventos imprevisíveis. Aí aqui eu botei o exemplo da inundação, porque é o exemplo que está lá no texto da Aninha, mas assim, nos dias de hoje, por exemplo, a gente pode pensar na pandemia, né? Porque a gente passou a ter um fator externo que mudou que a gente teve que mudar as nossas decisões e tomar algumas decisões a partir disso, de dar aulas remotas, por exemplo. Então, são fatores circunstanciais, mas que são externos, não tem nada a ver com a sala de aula. Certo? Então, esses são os fatores de decisões didáticas, são as decisões didáticas de fatores externos, que aí eles se dividem em genérico e circunstancial. Aí eu coloco aqui, ó, os fatores externos. Eles são genéricos, restrições e condições aos níveis de codeterminação lá em cima, e os circunstanciais são imprevisíveis. Faltou luz, pandemia, choveu e não teve aula. Isso aí você vai ter que modificar a sua aula, você vai ter que tomar determinadas decisões na sua sala, que vão influenciar na sua aula, é claro, mas elas são externas, certo? Marcos. Oi. Posso contribuir só nessa parte dos fatores externos, né, com relação à pandemia, que é para a gente observar essa questão de como eles estão influenciando. Por exemplo, no ensino básico, eles dizem quantas aulas vocês devem dar, né, quantas aulas nós devemos dar, o que nós devemos fazer em relação à atividade, quantas atividades nós devemos colocar. Então, tudo isso é influência, porque a autonomia do professor agora é quase zero. Né? Porque eles dizem, pelo menos na minha escola, você vai estar com tantas aulas. Aí eu, não, mas eu tenho que explicar esse conteúdo aqui para os alunos, aí talvez eu não consiga colocar essa atividade. Não, você, independente de você terminar ou não, você tem que colocar uma atividade para eles, porque eles não estão visando uma continuidade de aprendizagem, eles estão observando somente o que você está fazendo de trabalho burocrático. Então, eu no outro dia, a gente estava comentando, até na aula da professora Marilena, justamente essas restrições, né? Que a pandemia impôs ao professor, principalmente no ensino básico, que você está ali amarrado, você faz tudo que a instituição manda, você vai dar tantas aulas, você vai colocar isso aqui de atividade, independente do que você está fazendo ou terminando, não, você vai fazer dessa forma aqui, né? E você fica ali meio amarrado, e você fica tentando discutir, mas eu sinceramente, nesse momento de pandemia, eu me sinto completamente fechada, não posso realizar o meu trabalho da forma como eu quero. No outro dia eu até disse para a coordenadora, eu disse, não, você pensa dessa forma, eu trabalho na instituição, mas eu tenho a minha metodologia, mas a gente não está conseguindo fazer muito isso nesse momento, né? Então, eu vejo essas restrições dessa forma, que é muito nítido de você observar essas restrições dos níveis de codeterminação, que é a influência da instituição sobre o professor. Exatamente isso, Laís. Mas, assim, é um momento que a gente está aprendendo a trabalhar com isso, e assim, se a gente tem as influências externas, as secretarias de educação também têm as suas influências externas, né? Então, você tem os pais querendo que os alunos façam isso, façam aquilo. As secretarias de educação, elas são pressionadas pelo governo do Estado, né, para que algumas coisas aconteçam. Então, enfim, são pressões que tem de todos os lados. Eu acho que a gente tem que ser pensado uma forma de um diálogo entre tanto a Secretaria de Educação e os professores, para que os professores possam construir as suas aulas sem ter essa interrupção o tempo todo, entende? Mas isso só se promove com diálogo, mas a gente está passando por um momento, né, um momento muito particular da nossa sociedade, né, em que o diálogo ele é muito pautado pelo viés político, pelo viés de obrigações, enfim, de que muita gente que desconhece o trabalho do outro e fala sobre o trabalho do outro como se fosse uma coisa, assim, como se todo mundo pudesse se meter, vamos dizer assim. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é bom para tosse, né? O cara sabe o que é bom para tosse, o cara já procura na internet, dá receita, faz tudo, entende? Então, assim, a ciência ela tá meio balançada. Então, todo mundo acha que pode meter o pitaco nas coisas. E isso é um problema sério. Não é só você, a Terra é plana. Não é só isso. O problema não é só o cara ficar falando que a Terra é plana. Pô, beleza, o cara quer falar que a Terra é plana, beleza. Vai lá pro Beral e se joga, né? Tira uma foto do Beral e se joga. Mas, assim, não é só isso. É que quando você duvida da questão da ciência, você causa isso. Então, você não tem ninguém que você possa ouvir.
Eu não vou ouvir ninguém, eu vou ouvir a mim. É o que eu quero, é o que eu faço. E infelizmente, tem que ser promovido dentro das secretarias de educação um diálogo entre professores e a própria secretaria que permitam que vocês possam ter as decisões de vocês. Lógico, vocês vão ter restrições por causa da pandemia, mas elas têm que ser garantidas que vocês não vão ter essa interrupção o tempo todo, né? Tu mesmo falaste para mim que começou a aula, aí derrubaram, não vai ter mais aula, aí ninguém sabe mais como é que vai ser, enfim. Então, são coisas, são decisões externas que acabam influenciando dentro da sala de aula, que elas não podem mais acontecer do jeito que está acontecendo. É verdade. Beleza? Então, essas aqui seriam os externos. As decisões de fatores epistêmicos. As decisões de fatores epistêmicos, né, que tem o externo, epistêmico e de história didática. Então, o epistêmico, eles são pertinentes à relação pessoal do professor com o objeto a ensinar, né? Então, aí ela vai distinguir 5 categorias, né, que são os conhecimentos sobre o que é a disciplina, né? Então, é uma relação que ele tem com a disciplina. Conhecimentos porque o professor tem sobre o domínio ao qual pertence o objeto a ensinar. Conhecimentos do que é ensinar, do que é aprender. Conhecimentos dos programas e dos recursos institucionais, que é um outro elemento. E os conhecimentos sobre a comunidade e a prática. Então, a comunidade de prática, né? Sobre os conhecimentos que os professores têm dos seus colegas, como é que eles ensinam um determinado conhecimento que pode influenciar ele a fazer da mesma maneira. Então, são esses 5 fatores, e aí eu tento colocar aqui nesse gráfico um pouquinho mais amplo, né? E mais resumido, que seria sobre a disciplina, sobre o que é aprender, o que é ensinar, sobre os programas. Então, assim, tem professor que não conhece o programa, não conhece a BNCC, não conhece qual é o programa do Estado, do município, né? Antes da BNCC também não conhecia, né? Ele vai seguir o livro didático. Então, como é que ele dá aula? Ele pega o livro didático, são 12 capítulos, divide por 4, tem 4 bimestres, divide por 4, então são 3 capítulos para cada bimestre, e aí é isso aí. Só que ele não tem conhecimento sobre o programa, né? O programa dele é aquilo dali. Então, isso vai influenciar, né, nas decisões que ele vai tomar. Quais são os recursos que ele tem? Isso também são outros elementos. E como é que ele usa esse recurso? Por exemplo, a gente tem o GeoGebra. Ele sabe usar o GeoGebra? O professor tem conhecimento sobre essa área de informática para poder operar esse recurso? Não sei. Então, esses são elementos, não adianta ter e você não saber usar, enfim. Tudo isso vão ser elementos. Ah, tem um laboratório de matemática, o professor não tem conhecimento nenhum de como funciona o laboratório de matemática. Não vai servir para nada para isso, né? E tem também o outro fator epistêmico, que é como a comunidade trata esse saber, como é que ela age com esse saber, como é que ela ensina, e isso acaba influenciando o professor também a montar o curso dele em cima disso. O outro, e não menos importante, que são das decisões didáticas, que são os fatores de história didática. Esse, eu acho que é o que a gente mais vivencia quando a gente está dentro de sala de aula, né? Se a gente pudesse pensar neles, esses são fatores que estariam mais próximos dos níveis inferiores, né? Esses fatores, né, são os que concernem a história partilhada entre professor e alunos a propósito do saber em jogo. Agora, veja, ela é história porque, assim, você deu aula numa 6ª série e aconteceu isso. E isso influenciou a construção da tua... Lá no M+1, como é que você vai ensinar aquele saber? Então, aquela aula que você deu num período anterior, que aconteceu determinada coisa, você vai modificar e implementar isso para montar aquela aula, aquele curso. Então, nesse sentido, né, ele vai propor. Uma delas é a história interaluno de uma classe geral, isto que não é relacionada a nenhuma classe específica, né? Ela é uma classe genérica. Então, como é que você pensa um aluno de uma classe genérica? E aquilo dali influencia, né, nas suas decisões. De outra maneira, aí já é de interaluno, né, você com o aluno, de uma classe-alvo.
né? Então, já é do 6º ano da escola tal, de tal horário. Então, aquela tua história com aquela turma também influencia como você constrói aquele saber. Ah, ali tem um aluno que tem dificuldade nisso, nisso, nisso. Ali tem os alunos, eles não viram no ano passado, eles não viram tal conteúdo, então eu tenho que implementar isso, isso e isso. Ou seja, são fatores que vão influenciar na minha sala de aula, que eu vou ter que tomar algumas decisões, mas é por causa de uma classe específica. E, por fim, né, que é a história intra-aluno, né, que faz, a característica particular, ao invés de ser uma classe toda, é de um aluno específico, que aí a gente pode entrar com os alunos, né, da área de inclusão, que você tem que tomar algumas decisões para se trabalhar, como é que você vai fazer, por causa daquele aluno em particular. Tá certo? Então, são esses 3 tipos de fatores de história didática, que aí eu fiz esse gráficozinho para histograma, né, para mostrar, né, que aí você teria interaluno de uma classe geral, sem ser específico. Interaluno de uma classe específica e atual, que você está trabalhando, que você conhece. E a questão intraaluno, que é um aluno particular, que ele tem uma necessidade, uma dificuldade, ou ele é bagunceiro, ou ele fala demais, ou ele faz alguma coisa que você tem com aquele aluno que você vai tomar algumas decisões que vão ser particulares ali. Tá certo? E para a gente encerrar essa parte da nossa conversa, né, eu trago alguma coisa assim para você, assim, quais são as implicações, né, é mais uma retórica para vocês pensarem, né, sobre quais as implicações que isso tem na prática de vocês, né, enquanto docente, né, que desdobramentos que essa teoria traz para a gente. E aí aqui eu trago 2 classes distintas, né, eu trago uma classe que tem umas crianças que necessitam de inclusão, ali você tem uma aluna surda que está falando com outro aluno cadeirante, e aqui você tem uma outra turma de uma escola que tem uma outra dinâmica, um outro trabalho, que eles estão trabalhando em conjunto e discutindo. Então, assim, o que é isso que a teoria das situações didáticas, elas podem entrar. Se a gente aprofundar mais a reflexão sobre isso, você percebe que a teoria das situações didáticas, elas invadem todos esses campos que a gente pesquisa e todos esses campos que a gente trabalha. Então, eu acho, é nesse sentido que eu acho ela extremamente interessante para a gente refletir e trazer elementos para que a gente consiga construir as nossas classes, nossas salas, enfim. Bom, era isso, gente. Isso aqui são algumas referências da que eu trabalhei, tá certo? E brigadão.